Agora, porque o brasileiro gosta é pagar bem as contas. Aí que não vai Temos lugar ele, nenhum. o nosso guru da economia, o querido, o competente, o homem, a lenda, descabelado. Samidana. Giro da economia. Sim. Giro da economia com Samidana. Foto da Globo. Muito obrigado. O cara que tá no carro bate na hora. Tudo bem. Várias Temos alguns vozes. assuntos. Cada um num tom. Alguns assuntos para trazer a baila, como diria a Superman. A baila. A baila. Vai lá. Que é o seguinte, um deles é o Bitcoin. Oi. O Bitcoin, Bitcoin. há um mês, estava 31 mil dólares. 31.155 dólares. E neste momento está 20 mil dólares. Agora, isso é olhando um mês. O Bitcoin, para quem entrou em 2017, 2018, rendeu muito. Então, primeira coisa, que o Zuzu gosta muito de falar de Bitcoin, pode ser um investimento para algum percentual da sua carteira, 1, 2, 3, 4%, de acordo com o seu perfil de risco, mas saiba que tem uma pizza de uma volatilidade. Sim. Agora, eu queria contar uma história interessante. Diga. Em setembro do ano passado, o governo de El Salvador, você já foi para El Salvador? Não conheço. Também não conheço. Não conoco. Nayib Bukele, que é o presidente, Presida. ele foi lá e botou o Bitcoin como moeda oficial. Tá La certo. moneda oficial de El Salvador. 100% tomado. E aí ele começou a comprar. Eles tinham usavam já dólares, já era uma moeda oficial, puseram também o Bitcoin. O lado positivo é que 30% da população de El Salvador é desbancarizada. Então, uma a cada 3 pessoas não tem conta em banco. E ele deu lá o equivalente, acho que 30 dólares em Bitcoin para cada cidadão para Tá começar a usar. Muito bem. O Bitcoin El Salvador é um grande experimento, porque ele começou a ser uma espécie de Pix. As pessoas não tinham conta em banco, mas começaram a usar muito aquilo para substituir o dinheiro papel. E começou a ter um movimento. Só que o Bitcoin, nesse período que eu falei, caiu 35%, né, de um mês para cá. E aí eles perderam já em reservas o equivalente a 1,5% do PIB. Caralho. E aí o pessoal começou a ficar um pouco nervoso. E aí o presidente, como qualquer líder, falou o seguinte: olha, já que caiu, compre mais. Por quê? Porque tá barato. Certo. Só que é um pouco irresponsável, porque isso tem muito risco. Claro que pode subir muito, pode, mas faz isso. E outra coisa, El Salvador é uma economia muito pequena. Sim. Ou seja, eles precisam de muitos insumos e importar muitas coisas. E o preço dos insumos são ancorados ao dólar. Então, de fato, eles ficaram mais pobres. Então, esse é o primeiro assunto do dia. Tá certo. Tá certo. Você acha que eu faço a piada antes do segundo assunto ou faço os dois depois da piada? Por favor. Então pode rodar. É humor requentado. Humor Com parceria de Fábio Gueré. Hoje é uma piada de Fábio Gueré. Ele falou que foi da padaria e perguntou se o salgado era de hoje. Aí a Dirce falou, não, é de ontem. Aí ele falou, como eu faço pra comer o salgado de hoje? Falou, volte amanhã. Piada Delari gosta. Muito bem. Mas você faz as piadas. O Gueré gosta, né? Ele gosta. Na minha vida? Palestra. Não, você vai... não faço, Samir. faço algumas. Mas tem o petróleo que eu também queria dizer. Mas fala, Emílio. Não, pode falar do petróleo. Não, o petróleo é o seguinte, a gente tem aquele problema... problema não, mas a gente tem essa discussão com a Petrobras, que segue preço, não segue, sei lá. Mas a onda que leva é a mesma que traz, já dizia o timoneiro, Paulinho da Viola. Muito bem. E o que aconteceu? Também falando há um mês, o petróleo estava a 120 dólares, o barril tipo Brent, Tá. que é a referência para a Petrobras. Chegou a bater 123 nesse período, e agora o mundo teme recessão, o mundo teme estar numa recessão, e com isso, o consumo futuro previsto é menor, e aí o preço cai.
agora ele está 99 dólares. Já tem banco falando, o JP Morgan, por exemplo, que vai fechar o ano a 65 dólares. Então, uma pergunta a ser feita é, tá bom, quando sobe o petróleo, sobe a gasolina. Quando desce o petróleo, desce a gasolina. Então a gente tá de olho nisso, é claro. Mas depende também do Dodger. Do Dodger. Tá? Mas o mesmo Dodger assim, também. né? O dólar, se a gente pegar no último mês, deixa eu ver se eu tenho aqui, no mesmo período, pra gente fazer a conta, ele subiu, mas ele subiu 13%. Então a gente tem o seguinte. Na bomba caiu. Na bomba caiu um pouco. Caiu um pouquinho. Mas caiu. Já dá pra Então ver o dólar subiu Bastantinho, 13%, o petróleo caiu 17%. Então, em termos de reales, Brazilian reales, a gente teve uma queda, sim, de percentual. Se você quiser pegar um mês, eu faço as contas, porque eu sou profissional, meu amor, eu tenho software, Teve lugar meu que amor. caiu Eu tenho software, menos de meu R$6. amor, você tem o software. Caiu quanto? Menos de R$6 tem lugar na Zona Norte que tá... Sim. Tudo. Caiu bastantinho. Então, o barril de petróleo tipo Brent no último mês caiu 5%. Aí se você pensar num preço de R$6, né, 10% seria 60 centavos, 5 seria 30 centavos. Já ajuda. Ainda tem a questão do ICMS. Então estamos de olho, seus Ô governadores. Sami, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, de testas franzidas que veio no grupo. Valendo. No grupo? No grupo. Porque o que aconteceu, que a gente tava falando, que é o quê? Os caras erraram. Banco errou, consultoria, porque o que acontece? Saiu lá, tá dando tudo, o PIB, taxa de desemprego, sempre é uma surpresa, certo? Sim. Por exemplo, a XP lá saiu, você deu essa notícia Eu dei, aqui, ó. que eles revisaram para 2,2%, a última, o número trabalhado era 1,6%, e no começo do ano, não a XP, mas o Itaú, por exemplo, todos os bancos. estavam falando em até 0 ou negativo. Então, o Brasil surpreendeu. De novo, Isso. 2% é menor que a média mundial, mas não pode deixar de falar que foi um erro de todas as instituições financeiras e foram muito mais pessimistas do que a realidade se mostrou. Então, eles estão errando PIB e taxa de emprego, correto? Sim, mais PIB. E dólar erram muito Errou também. isso. Por exemplo, O emprego saiu uma surpreendeu. notícia agora aqui, 1 em cada 5 brasileiros ocupados são empreendedores, que é o quê? Que é o que o Guedes fez. Desburocratizou, ele financiou, teve aqueles Deixou muita coisa, financiamentos, muito documento digital. refinanciou as empresinhas e tal, não sei o quê. Será que não é isso que os caras não conseguem mensurar? Acho que tem várias coisas que não conseguem mensurar. Não é o empreendedor No que os caras estão fazendo naquela reforma silenciosa e tal? Não é só empreendedor, por quê? Porque quando a gente pega o CAGED, que são as vagas formais em carteira assinada, também subiu muito. O Brasil criou muitas vagas. Então a economia do Brasil está aquecendo. O empreendedor, você fala, tá, o cara pode contratar. Mas geralmente o cara que começa empreendendo, ou ele é o único funcionário, ou ele começa devagar. Difícil a população em massa ter dinheiro para falar, vou fazer uma empresa de 200, 300 funcionários. Então tem esses dois fatores. Tem o empreendedorismo, que a gente captura pela amostra de domicílio, que é a PNAD, né? Pesquisa de amostra por domicílio. E tem o emprego formal, que é pelo CAGED. Os dois a gente vai muito bem. Agora... Mas por que os caras erram desse jeito? Erram porque... São burros? Como diria... Não vai ser deselegante. Amigo meu, é muito difícil fazer previsões, Gueré, principalmente sobre o futuro. Porque é difícil. Tem difícil, bola. por exemplo, dólar é muito imprevisto. Volátil. Falam que Deus fez dólar só para os economistas ficarem mais humildes, porque é quase impossível acertar prevê. o dólar. O que acontece também é que você tem vários fatores externos. Por exemplo, guerra ninguém imaginava. No começo do ano, quem podia imaginar que teríamos uma guerra? Além de volta de lockdowns na China, isso talvez fosse mais fácil de prever. Mas os economistas, enfim, Emílio, respondendo de forma objetiva, foram muito mais pessimistas em relação ao Brasil, a emprego, em relação ao crescimento, do que a realidade se mostrou. Então, se a gente pegar o que eles esperavam e o que aconteceu, o Brasil surpreendeu positivamente. Então, mas eu queria saber por quê. Ninguém tem a resposta. Porque Por quê? Tem um Você entendeu? Não, você teve fatores Culpa de quem? exógenos Eu acho que que tem puxaram
puxaram isso. Tem, talvez, eu acredito, essa parte dessa reforma silenciosa, que ninguém fala muito, que essa desburocratização que acabou indo para a produtividade. E tinha uma ideia, por exemplo, as contas públicas, a ideia de muitos economistas é que elas se deteriorariam muito. E não aconteceu isso. Agora que começou a piorar por conta desses auxílios, mas até então foi contra. Todo mundo achou que a dívida pública ia subir e a dívida pública Pauta kamikaze que o Superman não gosta. PEC kamikaze. Ficar dando dinheiro pra todo mundo, você acha que vai gerar o que isso aí? Não. Ficar dando dinheiro à vontade. Posso fazer uma pergunta complexa? Se der dinheiro, rapidamente. É o seguinte, nos Estados Unidos, Prefiro se você não. quiser tomar uma dívida, você pegar no banco lá, é 1%, correto? Não, depende do Você pode ter 1% bem mais barato que aqui. Eu posso tomar uma dívida no banco americano de 1% e investir no Brasil aqui a 12%? Tá? Só que se o dólar explodir, beleza. Mas ganhou pode 12. fazer? Pode. Pode Só que fazer, se você Zu. fizer isso e o dólar explodir, tá, você pagou 1% em dólar. Só que se o dólar Tudo subir bem. 20%, Aí oscila, você perde então dinheiro. quer dizer, você tem um risco... Mas as pessoas entendeu? fazem essa prática. Alguns fazem, mas para você ter crédito a 1% nos Estados Unidos, hoje é muito difícil a 1%, tá? Mas se você conseguisse a 3%, investisse aqui a 6% mais inflação, você precisaria... Não é que você chega lá e fala, Malandrão. eu sou o Dani... Amigo do Dani gerente. Crazy. Dani DeVito. Dani Siga pro Crazy. gerente. Os cara, lá você tem um histórico de crédito, então normalmente você precisa ter já um histórico de pegar crédito e fazer. Você sabe que nos Estados Unidos é muito comum o cara falar assim, eu tô sem crédito, como que eu faço? Aí o cara fala assim, faz assim, vai pegando, compra coisas no cartão de crédito, faz dívidas pequenas e vai pagando para melhorar a sua nota de crédito. Senão você não consegue um crédito alto, Tem por um exemplo, histórico que o pra cara você... analisa, entendi. Não, e por exemplo, casa lá, Financiamento. financiamento, a casa lá, aí o Superman pode falar, casa lá não tem, a justiça é implacável, assim, Foi por isso que teve a crise. Você não lá, pagou, inclusive. mas os caras isso- compravam 3 casas. Isso é ruim por um lado. Subprime, né? Mas isso é ruim por um lado, mas é bom por outro. Porque o banco fala assim: bom, se ele não pagar, eu tô tranquilo, porque eu tomo a casa e tem beleza. lastro, é. Se você é um banco no Brasil e fala assim, eu empresto, por mais que a lei permita, mas eu não consigo tirar o cara, acontece duas coisas. A primeira é eu ponho isso na taxa. Então, se eu ia emprestar uma taxa de 6, eu falo, não. Já que pode acontecer isso, a taxa vai para 10. E a outra coisa é não emprestar. Falar, eu simplesmente não empresto. Então, isso é uma coisa que parece boa, no sentido assim, olha, coitada das pessoas que vão ficar sem casa, mas no final Cara, atrapalha o crédito da sociedade Total. toda. Mas mudou um pouco essa lei. Hoje você pode tomar dívida oferecer Pode, na mas tua mesmo casa assim e você vão tem para o emprego. juízes, o Marco pode... Sim. conhece que o cara, mesmo que a lei faz isso, ele fala, não, No Brasil? é uma família. No Brasil? A lei não é tão implacável. É recente. Não. Existe Se a a lei. casa é onde você mora, ninguém tira. Agora você pode. Não, mas de jeito nenhum, meu Procure amor. saber. Procure saber. Se onde você morar lá? Exato. Não. Você pode pôr tua casa Marcão, pra pedir empréstimo. Se nossa- não pagar, os caras. Foi uma lei Tá recente bom. que foi aprovada. Foi, Lembra que a tá gente bom. comunicou por aqui? Tá bom.